Capítulo 10 de God's Apocalypse saiu e, sinceramente, eu nem sei porque eu ainda me surpreendo com o quanto esse mangá me decepciona. Mas se eu fiquei me correndo lendo esse capítulo e fazendo esse vídeo, vocês vão ter que ir pro buraco junto comigo. Então vamos ver o que aconteceu nesse capítulo 10 de God's Apocalypse para eu me expressar desse jeito. O capítulo começa anunciando o vencedor da segunda rodada do primeiro bloco, o Sun Wukong, enquanto Prometheus está ali caído nos braços do Hércules. Porém, o Sun Wukong, enquanto estava saindo da arena, ainda parecia irritado com aquele discurso que o Prometheus fez para ele, ignorando até mesmo seus dois irmãos que estavam tentando animar ele depois da batalha, falando daquela finalização que ele teve da luta e etc. Mas o Sun Wukong não estava gostando de ter aquele sentimento dentro dele, se perguntando por que ele estava assim tão irritado por conta do que ele ouviu saindo da boca do Prometheus. E ainda por cima de tão irritado, ele socou a parede bem ao lado dele, naquele túnel que é utilizado para sair da arena. E no meio daquele monólogo que ele estava tendo, ele se lembrou das palavras do Prometheus, dizendo que não precisa de motivos para proteger seus amigos. E depois de ouvir isso, ele também se lembra das palavras de um monge que ele acompanhou durante a sua jornada ao oeste, falando que o Sun Wukong pensa exatamente a mesma coisa e só não quer admitir, xingando o monge que provavelmente já está morto dentro da sua cabeça. Enquanto Sun Wukong está lá pensando, lutando na própria cabeça, nós vemos a reação dos deuses que estão na área VIP, com Zeus falando sobre a força do Sun Wukong e a vitória esmagadora que ele teve sobre o Prometheus. Mesmo que, segundo Ares, o Prometheus tenha lutado de uma maneira esplêndida e que se o seu oponente fosse qualquer outra pessoa, ele não saberia qual seria o resultado dessa batalha. Mas eles ainda comentam que, pelo menos agora, mais ou menos, como Prometheus não pode mais vencer o torneio, eles não correm mais o risco do Ragnarok ser impedido, já que ele era o único que tinha vontade de salvar a humanidade, ou pelo menos é isso que eles estavam imaginando. Porque naquele momento o Ares notou algo, dizendo que uma vez o Sun Wukong também continuou até o fim das suas viagens cruéis ao oeste pela salvação da humanidade. Então ele provavelmente deveria ser considerado uma ameaça. Porém, o Zeus, ouvindo isso, acha até engraçado e diz que a jornada ao oeste foi dura demais para o Sun Wukong e que depois da jornada ele nunca mais encontrou um objetivo para viver, nem mesmo um oponente que pudesse superar tudo que ele encontrou na jornada do oeste, existindo por séculos sem ter nenhum motivo para continuar vivendo. E o Zeus descreveu essa situação do deus como se fosse um burnout, onde ele se esgotou completamente e perdeu a vontade de continuar vivendo, por assim dizer, mesmo tendo uma força incrível. E isso era digno de pena na opinião deles, porque ao contrário dos outros deuses do torneio, que têm os seus próprios objetivos e ambições incríveis, o Sun Wukong não tinha nada, tanto até que nós vemos que o próprio mencionou que só estava ali por conta do tédio e matar o tempo que ele tinha livre. E eles ainda comentam que, no final de tudo, o Sun Wukong não era nada mais do que um deus de classe baixa que possui uma grande força. Mas então, os irmãos do Sun Wukong afirmam que ele ainda não experienciou o burnout que o Zeus mencionou e que o Sun Wukong estava apenas cansado, porque eles sofreram tanto, ainda trouxeram aqueles livros de volta, mas nada mudou. A humanidade, principalmente, também não mudou. Pelo menos não da forma que eles imaginavam que a humanidade poderia mudar. E pensando nessa mesma situação, o Sun Wukong se lembrou de um momento do seu passado. É como se aqui, depois da batalha, é como se estivesse mostrando um mini flashback do Sun Wukong e coisas que não foram reveladas no meio da rodada. E naquele passado mostra ele conversando com um monge. E esse monge em específico fala que o Sun Wukong um dia também vai entender e que ele não vai desistir. Aquele monge se chamava Sanzan Fashi e ele trouxe incontáveis livros sagrados da Índia para a China. E dizem que ele deu tudo que tinha naquelas traduções até o fim.
Mas o Wukong não entende e diz que todo dia ele está ali fazendo a mesma coisa. Mas o monge só ri da cara dele e diz que a humanidade não pode mudar assim tão rápido e que até mesmo ele entende isso. E que além de tudo, esses sutras, que são esses livros que ele estava traduzindo dia e noite, representam apenas um de muitos métodos. E mesmo supondo que eles não serão capazes de salvá-los e toda a humanidade, contanto que eles continuem vivendo, a humanidade ainda assim vai herdar suas vontades e seus sonhos. Então, para o próprio monge, nesse caso, suas viagens e a sua lenda não foram em vão no final de tudo, e que um dia vai chegar o tão esperado momento em que o Sun Wukong também vai entender os verdadeiros significados disso. E ainda assim, mesmo continuando irritado, o Sun Wukong tentou entender aquilo e começou a correr de volta para a arena de uma só vez, como se estivesse desesperado, ficando se perguntando quando é o dia que aquele monge tanto ficava falando para ele, e que aquele monge sempre foi muito egoísta. E que naquela época, tudo o que eles queriam eram ser livres e continuar lutando. E também que o tempo que eles passaram juntos naquela época não foi assim tão ruim, com eles se divertindo e viajando juntos. Então não foi assim tão difícil a jornada ao oeste. E que antes, ele lembrou que estava lutando por alguma coisa. E que isso também não era algo assim tão ruim, pegando seu bastão e estendendo na frente de todos enquanto estava caminhando de volta para o meio da arena. Então, naquele exato momento, a aprendiz do Heimdall estava falando com todo mundo naquele seu trompete microfone, avisando que eles vão fazer uma pequena pausa antes da próxima rodada por conta do estado deplorável que a arena ficou por causa da batalha que teve recentemente. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela toma um baita de um susto do Sun Wukong, que estava logo atrás dela como se estivesse se escondendo, revelando que ele subiu até o topo daquele pedestal usando o bastão que se estende infinitamente. E quando os deuses começaram a se perguntar por que ele estava ali em cima, ele pediu aquele trompetezinho da aprendiz para ele, anunciando para todos os outros deuses, principalmente os Zeus, uma coisa que ele estava querendo dizer, de que quando ele vencer esse torneio de Meda, ele vai cancelar a extinção da humanidade, dizendo que se os deuses podem agir do nada e destruir a humanidade, eles também podem agir do nada e salvar a humanidade. E eles não podem reclamar disso, surpreendendo a todos que estavam vendo aquilo que estava acontecendo. E por último, ele falou que o motivo dele estar fazendo tudo isso era porque ele estava entediado. E nesse momento, só faltou os deuses da arena todos de uma só vez entrar lá dentro e espancar o Sun Wukong, porque ficaram xingando, falando mal dele, dizendo que ele era um traidor, um deus de rank baixo, etc, etc. O que normalmente já acontece de uma forma padrão quando qualquer pessoa quer salvar a humanidade pela milésima vez que não seja um ser humano. Mas mesmo com os deuses irritados, os irmãos do Sun Wukong ficaram emocionados, vendo que ele voltou a ser como ele era antes, dizendo também que isso tudo faz parte do que ele realmente é. E enquanto Sun Wukong estava saindo, andando bem calminho da arena, falou que estava se sentindo muito bem e refrescado por ter feito aquilo. Porque ele se lembrou que ficar sentado em uma mesma rotina traduzindo aqueles livros não fazia muito a cara daquele monge. E isso irritou o Sun Wukong. E o narrador momentaneamente fala que o Sun Wukong é o que ele é e faz tudo o que quer, quando ele quer e do jeito que ele quiser, perguntando se o Prometheus, assistindo de longe, também não pensa o mesmo. Ele lá, todo enfaixado, deitado na enfermaria, assistindo o que ele fez junto do Hércules. E depois de todo esse discurso enorme, aparece também mais um deus, falando que tudo isso é muito bom, num tom bastante maléfico, e que esse é o verdadeiro caso de um deus. Não apenas sobre força, mas, mais do que tudo, você precisa ter a liberdade que Sun Wukong tem,
revelando então a aparência do lutador que vai participar desse torneio, o mais novo deus exterior intocável, o deus demônio Belial. E a sua aparência grotesca realmente faz jus ao nome que ele tem de um demônio. Mas, sinceramente, os capítulos de Gods Apocalypse só estão piorando mais e mais, principalmente com esse plot repetitivo de sempre ter alguém querendo salvar a humanidade. Ainda mais depois daquele discurso que teve no capítulo passado para convencer o Suokong. E o que deixa isso ainda pior é que, como nós sabemos que isso acontece antes do Ragnarok, dá pra ter uma pequena noção de que os esforços desses personagens não vão adiantar de nada. E sobre a aparência do novo personagem, eu sinceramente não tenho nada contra, mas também não achei aquela aparência incrível. Eu acho que combinou bastante com o personagem, e isso é mais do que suficiente comparando com o que recebemos com outros personagens. E eu também não tenho muito a falar sobre o resto desse capítulo, sem ser que ele foi bem ruim e teve muita falação para chegar a quase lugar nenhum. E eu não espero mais nada daqui pra frente, eu vou de mente aberta e só vou ler o que me entregarem do jeito que chegar aqui. Mas por favor, deixem nos comentários o que vocês também acharam desse capítulo e o like nesse vídeo para compensar o sofrimento que eu tive fazendo ele, onde eu precisei ler esse capítulo mais de uma ou duas vezes. Então vejo vocês logo logo e não se esqueçam de se inscrever.